Disney, uma das maiores empresas, se não atualmente a maior empresa de entretenimento de todo o mundo, tendo consigo a mais lucrativa franquia de todos os tempos, além de ter os 2 filmes que mais lucraram de todos os tempos. Mas, como toda e qualquer empresa, seus únicos objetivos são sempre fazer o máximo de dinheiro que puderem, muitas vezes sem se importar com as consequências. E a Disney é com certeza uma das mais famosas nesse quesito. Vocês já devem conhecer as milhares de acusações que a Disney veio recebendo durante seus largos anos. Se vocês não sabem, basta pesquisar. Vocês encontram milhares deles. E muitas vezes a Disney tenta ao máximo que pode esconder seus podres. E ela pode até esconder alguns. Mas hoje vou resumir 2 deles. O caso de Abandonado pela Disney e a Sala Zero. Os 2 locais amaldiçoados que a Disney quer esconder. E os 2 corruptos mais conhecidos de todos os outros. Abandonado pela Disney é um dos casos mais conhecidos, principalmente nos dias atuais. De uma maneira bem resumida, afinal a história é bem grande, Disney aparentemente havia abandonado uma determinada ilha, que havia sido comprada para ceder mais um dos seus vários parques. No caso, ali seria chamada Treasure Island, ou Ilha do Tesouro, baseada em um dos filmes da Disney da época. Mas, por alguma razão, esse local foi deixado de lado pela Disney, ou melhor, abandonado pela Disney. As desculpas da Disney eram muito pouco acreditáveis, principalmente pelo alto custo que ela teve de ceder para a compra daquela ilha. Então aquilo era extremamente suspeito. E um homem intitulado Slime Beast, que vocês já devem conhecer de uma outra história, foi até o local. E bem, ele descobriu o real motivo do abandono por parte da Disney. E o motivo tinha um nome: Photo Negative Mickey. Uma possível fantasia de Mickey Mouse que não só possuía as cores invertidas, como também estava viva, e disse a tão conhecida frase: "Ei, quer ver minha cabeça sair?" E enquanto Photo Negative Mickey arrancava sua cabeça com um líquido amarelo saindo de seu pescoço, Slime Beast aproveitou para sair do local. E assim que saiu, foi quando ele olhou para uma das placas do local e ele leu a frase: "Abandonados por Deus." Percebendo assim que a Disney não estava tentando impedir as pessoas de entrarem porque lá possuía algum segredo podre da empresa. Eles queriam que o que quer que fosse aquilo ficasse lá e jamais saísse, sendo esse o primeiro caso dos corruptos que foi descoberto. Corruptos são entidades formadas dos sentimentos da fé. De uma maneira simples de explicar, corruptos são entidades, coisas, sensações, sentimentos, cheiros ou qualquer tipo de coisa existente criados a partir da crença de várias pessoas. Ou seja, é como se você imaginasse uma determinada coisa e assim acreditasse com toda a sua força que ela é real. Soma isso a mais pessoas acreditando nessa mesma coisa, e isso acabará transformando essa coisa em algo real. Porém, diferente do que você espera, corruptos são formados a partir dos sentimentos negativos e muito problemáticos, sendo, até onde sabemos, esses sentimentos vindos de grande parte dos funcionários da empresa Disney. Afinal,
Como muitos sabem, até mesmo nos dias atuais, Disney é uma das empresas que mais abusa de maneira exagerada e desumana com seus funcionários. E possivelmente foi o mesmo caso na Ilha do Tesouro, o que acabou criando o fotonegativo Mickey. Mas não é apenas ele. Não. Pelo contrário, existe o segundo mais famoso caso envolvendo erros da Disney e os corruptos. A história ainda não acabou. Esse não foi o único relato ruim que Slime Beast teve o desprazer de descobrir, pois graças a uma das antigas trabalhadoras da Disney, foi relatado outro, a chamada Sala Zero. Em um dos parques da Disney, existiam determinados locais abaixo do parque, que são túneis subterrâneos. Esses locais serviam para as pessoas adultas, e neles uma das salas mais usadas era o Clube 22, um local onde as pessoas que estivessem lá literalmente poderiam fazer o que quiserem. E quando eu digo qualquer coisa, eu digo qualquer coisa mesmo. Geralmente, esses locais sendo bem privados para quem pagasse mais caro por estar lá. Por isso lá embaixo não existiam regras. Mas, dentre todas essas salas, havia a mais importante, a chamada Sala Zero. Essa sala, diferente de todas, teria um único objetivo: proteger a população de qualquer ataque nuclear, pois nessa época havia-se a grande inimizade entre Estados Unidos e a União Soviética, a chamada Guerra Fria, e havia-se um gigantesco medo de todos no planeta de ocorrer um ataque nuclear, principalmente após os acontecimentos de Hiroshima e Nagasaki. E graças à forte disputa armamentista que havia entre as duas nações, foi criada a Sala Zero, para abrigar todos que estivessem no parque caso ocorresse um possível ataque. Mas aí veio um problema. Uma das pessoas de dentro do parque ativou o alarme. Mesmo que não tivesse acontecido nada, não houve nenhum ataque de bombas. Mas a organização do parque, no desespero, trouxe a todos que estavam lá para a Sala Zero, e todos tendo de usar as máscaras de gás, que para não assustar as crianças do local, haviam sido condecoradas como personagens da Disney. E você já deve imaginar que um local com tantas pessoas unidas e todas com medo de um ataque nuclear, devem imaginar que o local se transformou em um tremendo caos, até as luzes se apagarem e alguns conseguirem sair do local, sendo uma delas a senhora que relatou a história, que tentou avisar a todos de dentro do local sobre isso, que não havia nenhum ataque, mas quando ela tentou abrir a porta, ela ouviu uma voz que disse: "Feche as portas, querida, você está deixando o frio escapar." E a senhora não conseguiu abrir a porta depois de ouvir aquilo. E anos depois, o local foi coberto de concreto. E a senhorita que relatou tudo isso diz que todas as pessoas ainda estão lá, soterradas naquele concreto. Mas o pior de tudo foi que a senhora suspeitosamente acabou falecendo alguns dias depois de relatar essa história, por aparentemente se acidentar. E além de tudo isso, constantemente nos parques da Disney ao redor do mundo, alguns funcionários com fantasias de personagens da Disney, mas com aquelas máscaras de gás, podem ser vistos pelos parques, mas constantemente sumindo e se disfarçando em meio às multidões. Sendo a Sala Zero um dos eventos dos corruptos, e os chamados Gascoches também sendo outros eventos corruptos, porque a Sala Zero é um dos poucos eventos corruptos que é dividido em duas seções, os Gascoches e a própria Sala Zero, sendo possivelmente um dos únicos eventos corruptos
que a Disney jamais conseguiu arranjar uma maneira de parar. Ou seja, sim, a Disney, ao mesmo tempo que esconde uma criatura que desconhecemos completamente o que realmente seja, que obrigou ela a fechar o parque, existe um grupo de milhares de espíritos vagando pelos seus parques por conta de um terrível acidente na época da Guerra Fria, como existem milhares de outros casos como esse. Esses são só os 2 mais conhecidos dos casos dos corruptos, porque existem milhares deles. Afinal, a quantidade de podres que a Disney fez e continua fazendo até os dias atuais, com certeza fez com que muitos deles surgissem. E levando em consideração as ações atuais da Disney, muitos outros possivelmente vão surgir. E pelo que parece, a Disney vai abater qualquer um que saiba de seus segredos, pois algo que eu não contei foi que Slime Beast, quando contou seu primeiro relato, foi constantemente perseguido por pessoas estranhas, e o seu atual paradeiro é desconhecido. Então, tomem cuidado, pois agora nós todos sabemos desses segredos também, e a Disney talvez não goste de sabermos dessas coisas. Tenham uma boa noite.